Salve, queridos! Léo Santos, cabeleireiro. Então, galera, deixa eu resumir um pouquinho a situação. Desde quando eu comecei a trabalhar com cabelo, ou melhor, desde quando eu redirecionei o meu trabalho ao público afro, somente afro, começamos a discutir vários assuntos na barbearia. E as pessoas sempre me disseram que o seu salão não é só um salão, saca? A gente se sente num consultório. E dentre várias outras referências que nos deram, como o nosso espaço, nosso quilombo, espaço de discussão. E quando nós mudamos para esse espaço, eu projetei ele exatamente com esse intuito. O formato do espaço, o formato dos assentos, foi exatamente para que pudéssemos nos reunir e discutir sobre assuntos do nosso dia a dia. Todos os dias eu tenho a oportunidade de escutar várias histórias de pessoas diferentes, em situações diferentes, história de superação, história de dores. Nesse vídeo eu não vou estar relatando, no caso, eu vou ouvir uma pessoa e vou mostrar para vocês essa pessoa que me contou uma história que me tocou de uma maneira diferente, principalmente porque eu percebi um abuso, e um abuso machista, como homem, como uma pessoa que está em um processo de reconstrução. Eu confesso que eu me senti totalmente culpado como homem, porque eu me vi dentro da situação, eu me coloquei no lugar de vilão, no caso. É algo que nos ofende, que nos fere, que muita gente não compreende no caso, mas de fato o homem, o macho é exatamente isso. Não por ser mal, entende? Mas porque nós fomos criados dentro de uma cultura onde o macho é o centro das atenções, aquele lance de macho alfa, no caso, de eu cheguei, calem-se porque eu cheguei, de mulher que não entra, mulher que não fala, sou eu que mando, sou eu que domino a situação. E quando ela começou a relatar a história dela, enfim, me tocou profundamente, deu sensação de vergonha no caso, porque só me imaginava cometendo tal ato. É o início desse trabalho. Podemos fazer vários vídeos com várias pessoas, vários convidados. Eu apresento a vocês agora Amanda Rafaela. A Amanda, ela tem duas formações, né, Amanda? A Amanda é formada em administração, a Amanda é contadora, uma mulher inteligentíssima, além de linda, uma mulher que sabe se expressar de uma maneira que faz com que você a entenda. E galera, não vou falar mais não, vou prolongar demais, já falei pra caramba. Vamos ouvir a Amanda agora e eu tenho certeza que vocês vão aprender demais com essa história, precisa que vai tocar demais vocês e acima de tudo fortalecer, que é o nosso objetivo, nos fortalecer. Meu nome é Amanda, na verdade me chamam de Amanda de Rafaela porque eu tenho uma filha de 20 anos que é Rafaela, então acabamos adotando, né, esse apelido de Amanda de Rafaela. Eu sou da periferia, moro no Uruguai, tenho 35 anos, sou formada em administração, contabilidade, na Visconde de Cairu, aqui em Salvador. Não sou de Salvador, sou do Rio, né? Mas fui acolhida aqui já há muitos anos. Toda a minha história começa daí. Foi quando, desde o ano passado, vinha sofrendo com algumas questões com o cabelo. Dores, alguns momentos de dor, alguns pontos de dor. Nunca tinha me encorajado. Até uma colega de trabalho, ela veio até a mim e falou assim: por que você não corta o seu cabelo? Não, eu tinha uma construção do cabelo que era algo meu. Eu tinha que ter o cabelo porque eu me sentia bem, e então eu usei dread, usei trança, usei mega, usei tudo que imaginava. Em março, minha mãe disse: não, vamos tirar esse cabelo e você vai dar um corte no seu cabelo para ver como você vai ficar. Não vou fazer isso, eu não estou preparada para isso, eu vou colocar o meu próximo orgânico que eu já tinha comprado e estava super feliz. E era aquilo, era na cintura, era um orgânico assim enorme. Tinha um namorado, porque ele terminou comigo por causa do cabelo. Não, por causa do cabelo eu tô exagerando. A gente já não vinha bem na nossa relação, mas o cabelo foi um dos motivos, né, que a gente fez com que rompesse todas as barreiras, porque ele viu que a Amanda desafiava ele a todo momento, né? Inesperadamente, eu liguei pra ele após já ter cortado o cabelo e contei que tinha feito isso em março. Foi então que em abril, no aniversário dele, com todos os pontos de dor da nossa relação, ele disse: não, vamos terminar. E eu queria saber os motivos que ele tinha terminado comigo.
E um dos motivos ele deixou claro, eu preferia de cabelo grande. A gente tinha uma viagem marcada, abril, maio, para conhecer o pai dele em São Paulo. Foi aí quando ele me perguntou se tinha algum problema de usar a lace. Amanda, você tem algum problema de usar a lace? Porque isso pode causar estranhamento para meu pai. Eu achei estranho, né? Naquele momento eu queria brigar e queria discutir. É como você quer que eu use cabelo? Se há um ano atrás, né, é importante deixar claro que um ano atrás ele fez aniversário em abril, ele estava sem cabelo e não fui para o aniversário dele. Foi quando a gente ainda estava se conhecendo, eu conheci ele em janeiro do ano passado. Então, ele, por ser um homem preto, né, um doutor em história, ele chegou pra mim e disse: eu te quero de qualquer jeito. Então, eu quero você de cabelo cortado, de cabelo grande, de mega, sem mega, como você tiver. Eu quero você no meu aniversário. Eu acreditei. E trouxe essa história até a data que eu tinha cortado o cabelo. Foi aí que ele me disse: como você pode se basear em uma história que eu te falei há um ano atrás? Eu não sou mais a pessoa de um ano atrás. E aí foi que me causou espanto mais ainda. Eu fiquei enlouquecida e aí eu fiquei desesperada. Neguei sobre a questão da lace. Eu falei que eu não iria usar. Criei uma resistência e não tinha lógica. Por que não tinha lógica, Amanda? Porque o pai dele está no home care. O pai dele tem 8 anos no home care, teve 8 AVCs, então não era estranhamento ao pai, o estranhamento era todo dele, entendeu? Então começou aí. Aí, já no término, já terminado na verdade, eu ainda fui em busca das respostas porque eu precisava saber onde é que estavam as minhas marcas e onde eu tinha errado. Até mesmo porque eu tinha feito coisas que eu nunca fiz porque eu acreditava nessa relação. Acreditava tanto ao ponto de criticar as mulheres que fazem tatuagem com o nome do macho. E eu coloquei o nome desse macho escroto em mim. Tá na minha pele, tá gravado, certo? Então, por hoje, né, eu fico me perguntando, que eu ainda estou muito adoecida com isso, faz pouco tempo, né, que a gente terminou. Todo mundo me dizia desde o início: olha, Amanda, isso acabou, ele não tem nada a ver com você. Ele veio pra mim já me dizendo no pacote quem ele era, mas ele nunca tinha me dito sobre ele ser essa pessoa que ele se tornou, que ele diz ter se tornado depois de um ano. Porque tudo começou muito bonitinho, éramos dois, ele não me queria, não, eu não queria ele, porque eu estava focada no meu objetivo, obstinada para passar no concurso público da Polícia Civil Federal. Foi no ano de 2009 que veio toda aquela ascensão. Logo em seguida terminamos, voltamos, e ele nunca me falou sobre essa relação que ele teve. E aí eu descobri que o homem preto que eu era apaixonada, que eu tinha tatuado, né, que eu tinha feito a tatuagem com o nome, estava no Rock in Rio com uma mulher branca. Isso te machuca? Não, me machuca demais. Porque eu acreditei que era uma relação revolucionária de duas pessoas pretas, né, de duas pessoas pretas que ia constituir algo. Você criou muita expectativa em cima disso? Totalmente. Eu pergunto a quem, né, quando estiverem assistindo esse vídeo, quem não cria expectativas, né? E aqui estou eu, cheia de dores, marcas, de cabelo raspado, uma nova mulher, uma nova Amanda, né, contrariando as estatísticas, contrariando toda a sociedade, porque estão acostumadas com aquele perfil da mulher preta, a mulher que tem que estar perfeita, né, para se enquadrar. Sou comentada no trabalho, porque eu sou a diferente, né, e todos os dias eu tô lá para fazer a diferença com o meu conhecimento, né, e o meu estereótipo conta totalmente nisso. E aí vim aqui em Léo, e Léo me ouvia, não me acolhia, mas me ouvia. Eu falei sobre essa questão do acolhimento, que ele não me acolhia, não me dava colo,
não me colocou no colo pra eu chorar. Nesse dia eu tinha muita vontade de chorar, porque eu queria contar pra ele, eu queria contar pra todo mundo sobre essa história, que eu estava completamente magoada, eu estava completamente ferida. Então eu não tive o colo de Léo, mas ele me ouviu. E aí quando ele me convidou pra falar sobre, foi quando eu sabia, eu tinha certeza que alguém tinha me ouvido, né? Que a minha dor, né, aquele momento tinha sido ouvido por alguém. E pra mim, ai que bobagem, como ele diz pra mim, essa questão de ego. Não foi ego, sabe? Foi dor, sabe? Você saber que você saiu do perfil de uma pessoa e aquela pessoa ter te deixado. Esse foi o motivo? Não, volto a ressaltar, não foi o motivo, mas foi um ponto focal. E aí eu fiquei extremamente feliz, né? Vim, cortei mais uma vez o cabelo, porque eu acho que eu não vou conseguir mais deixar crescer. E vou seguir aí a vida agora, me sinto mais forte. Não. Amanda, você se sente mais fraca? Não. Com o término, me sinto mais fraca referente ao término, mas mais forte para buscar a realidade. Aí, quem me quiser, né, aquela questão do vai ter que me aceitar do jeito que estou, do jeito que eu sou. Porque a Amanda não é só o cabelo, Amanda não é só... Amanda tem uma história para contar. A Amanda tem uma filha de 20 anos, né? Eu parei com 15 anos de idade, eu casei com um homem branco. Minha filha é filha de um homem branco. Então, a partir do momento que eu saí do ciclo e fui conhecer novas histórias, que fui para a faculdade, saber quem eu era, a nossa relação acabou. Porque mesmo hoje ele me dizendo, hoje eu tô casada com uma mulher preta, a gente poderia estar junto até hoje, não é isso que eu quero, né? Eu sei o que eu quero. E o amor pra mim tem cor. Então, infelizmente eu tô aí pra contrariar quem diz que não tem cor, né? Que não tem essa questão das prioridades. Eu acho que tem sim. Então, pra mim, essa é a minha história. Então, Amanda, vamos nós. Sobre o acolhimento que você falou, sobre a questão do colo, a ideia do ter te ouvido. Na verdade, eu tenho uma maneira diferente de ouvir as pessoas. E você não é a primeira pessoa que tem essa impressão, na verdade. Eu ouvi, mas é que eu tenho uma maneira diferente de expressar o meu sentimento. Dificilmente eu vou pegar alguém que está chorando, colocar no colo e dizer chore mesmo que você está certo, porque tipo, a vida me ensinou a agir de outra maneira. Então na minha adolescência eu chorava por tudo, até se falassem alto comigo eu chorava. Eu sempre fui muito criticado por isso. Eu acho que isso acabou me endurecendo de uma maneira e me transformando de uma maneira que me fez entender que, na minha visão, a maneira que eu vejo a vida é que problemas são para ser resolvidos. Então eu entendi que eu tenho que resolver os meus problemas. E eu acabo, de uma certa forma, transferindo isso para as pessoas. Eu acabo muitas vezes não compreendendo o que as pessoas querem de fato. Porque tipo, no meu caso tá mais fácil eu chegar para você e dizer, ó, manda esse filho da puta se lenhar, ele é escroto, ele não te merece, sacou? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Geralmente a minha atitude é essa. Não, mas não entenda mal quando eu falei pra você que não fui acolhida, até deixa eu retificar, não é esse acolhimento, né? Me coloquem no colo e preciso te ouvir. O importante foi que depois eu sabia que você tinha me escutado, tanto que fui convidada para participar do seu projeto. É aquela questão, naquele momento eu queria falar e falei. Sim. Você viu que eu não parava de falar, sim. Tava assistindo uma série aqui, todo mundo tava assistindo uma série, todo mundo envolvido e eu não conseguia parar de falar, eu precisava falar naquele momento. Né? Eu precisava falar aqui tudo que eu sentia. E quando eu saí daqui mais leve. Entendeu? Entendo. Não diretamente com o seu colo. E foi um dos motivos. Porque você me ouviu e eu disse. Pronto. E eu sabia que você tinha me ouvido. Sim. Porque de qualquer forma não colocou no colo, mas pontuou o que eu tinha dito no final, né? Pronto, só te falar uma coisa. Naquele dia assim que você saiu, a primeira coisa que eu fiz foi stalkear o seu Instagram. Eu olhei tudo. Até porque eu queria te entender. Eu queria entender
a sua situação. Eu queria entender por que o cara agiu assim. Porque, tipo, desde a primeira vez que eu conversei com você, foi até engraçado que você veio cortar o cabelo. Eu vi que você estava meio insegura, acabamos cortando e tal. Ficou linda, ficou lindíssima. E quando eu comecei a te ouvir, eu te achei, tipo, incrível, muito inteligente. Eu disse, poxa, ela sabe falar, ela sabe explicar as coisas que a gente consegue entendê-la assim de uma maneira. E quando você falou comigo na segunda vez que queria retocar o cabelo, você deve lembrar que eu me recusei. Disse, pô, mas tá cedo, pô, tem um mês ou menos de um mês, né? Mas você tava insistindo tanto que eu disse, eu acho que ela não quer apenas cortar o cabelo, eu acho que ela tá precisando falar. E o fato de eu não ter te interrompido foi porque você estava tão, sabe, envolvida. E vou te falar uma coisa, quando você saiu daqui, acredite, não foi apenas eu que te ouvi. Os meninos todos comentaram e criticaram a atitude do cara. Naquele dia, eu como homem, me senti totalmente culpado. Colocando no lugar de homem, de macho, porque eu sei que de fato nós homens somos assim. Eu sou uma mente em reconstrução, eu estou me reinventando, estou me reconstruindo. Tenho aprendido com vocês, no caso. Todos os dias eu aprendo com as pessoas que vivem ao meu redor, com as pessoas que vêm aqui no salão. Mas sim, o homem ele sabe que tem esse privilégio, ele usufrui disso de uma maneira perversa, de uma maneira cruel. A ponto de lidar com a mulher como um objeto descartável. Enquanto está bonita, está do jeito que eu quero, é isso que eu quero. E quando não está mais, eu vou arranjar outra, deixa essa pra lá. E tipo, nunca presta atenção no sentimento. Não entende que por trás de uma mulher bonita existe um coração, existe um sentimento, existe uma... E eu entendo, e me colocando nesse lugar de homem, eu me senti envergonhado e totalmente culpado. Foi um dos motivos pelo qual eu me calei e preferi apenas te ouvir. É isso, existe a questão do homem, da sociedade, né, da construção da sociedade. Né? A Amanda tinha que ser daquela maneira. Eu não o culpo, né? Talvez nem todos de uma construção, de ele é culpado. Uma base, mas o que eu acredito? O que eu acreditava, né? Que um homem preto de história, né, conhece as nossas dores, que conhece, né? Ele conhece, ele vivencia, né? Ele é um historiador, ele sabe de todas as causas, ele conhece do eixo, né? Então, pra mim, foram feridas que ainda estão abertas, que ainda sangram. Mas, assim, vai passar, uma hora vai passar, porque eu quero que passe, né? Aquela questão, eu sei que você poderia me apoiar, claro, mas a solução quem tem? Aonde é que está a solução de fato? Em mim. Né? Quem vai sair dessa? Sou eu. Qual o tempo? Eu não sei, né? Como todos me dizem. Você pode sair hoje, você pode sair amanhã, você pode sair agora, você pode perdurar querendo achar os motivos que eu já não quero mais, que ele realmente de fato terminou com você. Mas eu sei que o cabelo tem uma forte ligação, foi quando eu contei pra você sobre a questão da lace, que ele me pediu antes da viagem para eu colocar a lace para não causar estranhamento a uma pessoa que eu não conheço, que é o pai dele, né, que poderia me aceitar de qualquer forma. Se fosse uma... Aí eu fico imaginando, né? Ah, mas tudo em vocês é racismo. Mas se fosse uma mulher branca de cabelo raspado e tatuado, será que ele iria agir da mesma forma? Não, né? não iria. Pedir para a mulher botar uma lace para não causar estranhamento ao pai, que teve derrame, que teve, né? Então são uma série de coisas que me magoaram e eu precisava vir contar. E quando você me chamou no projeto, chorei horrores referente a isso, porque você tinha me ouvido de fato. Entendeu? Quando eu falei assim, você não me colocou no colo, talvez seja um mimo meu, eu te entendi. Né? Eu, Amanda, a mimada. Mas minha filha já é totalmente diferente. Há muito tempo, Rafaela vem me dizendo, larga esse cara é um escroto, né? Larga esse cara não te faz bem. Eu não, a culpa é minha, porque lá no início ele me queria, eu não queria. Não, a culpa é minha, eu preciso mostrar que eu amo e que eu...
A culpa é dele, somente dele. E quando eu afirmo que a culpa é dele, no caso, é pelo simples fato, principalmente se tratando de um cara que estudou história, né? Por mais que eu me queixe das dores, do fato de ser negro, de ser preto, o homem preto, entendeu? A gente vai, é até um assunto que a gente vai discutir com outras pessoas, lógico, breve, a solidão do homem preto, no caso. Eu sei que as nossas dores, a dor do homem e a dor da mulher não são as mesmas dores, entendeu? Eu sei que a mulher sempre sofre mais. Eu fui criado por uma mãe solteira, empregada doméstica, preta, e eu vi tudo que a minha mãe sofreu. Eu participei de tudo e sofria muito com isso. Então, tipo, lógico, eu imagino como a mulher se sente. Agora, Amanda, uma pergunta. Um amor por outro amor? Não faria isso. Não faria, apesar de todos dizerem que só se cura um amor com outro amor, né? E nesse momento eu dou a negativa de dizer a você, não existe isso. Eu tô em feridas, né? Então não tem como, não há possibilidade da substituição. Eu estaria levando comigo todas essas dores que não estão tratadas, que não estão curadas para uma outra relação. Entendeu? Nem sexo. Não, você precisa transar. Não, eu preciso me tocar. Porque eu, enquanto Amanda, eu preciso saber quais são os meus prazeres. Eu até falei um pouco mais cedo sobre isso, né? Eu me toco, eu me sinto bem. Então o homem, figura masculina, pra mim, agrega de uma outra maneira, de uma outra troca. Né? Eu quero alguém, um homem que eu possa compartilhar. Então eu não substituiria, porque vou levar todas essas dores que ainda não estão curadas para outra relação. Sexo pra mim hoje, eu acho que também não cabe. Eu fico falando sobre... estava comentando com uma amiga justamente sobre isso, né? Eu sou mulher de 35 anos e onde ninguém teve a preocupação de você tá bem, né? Eu não vi nenhum homem perguntar, você tá bem? Mas eu ouvi vários dizer, vamos transar, isso vai passar. Até onde o sexo é importante? Pra mim o sexo é tudo. Eu adoro o sexo. Então eu vou retificar. Eu adoro Até o sexo. onde o sexo com o outro é importante? Léo, eu adoro o sexo. Eu acho que o sexo é importante em qualquer relação, né? Mas quando você vem com feridas, de uma relação que tá completamente ferida, o sexo deixa de ter a sua importância, deixa de ter a sua relevância. Você quer curar, você quer sanar, você quer tirar toda essa ansiedade, você quer, entendeu? Você quer renascer das cinzas, você quer virar uma fênix, entendeu? E aí você quer jogar tudo, desconstruir tudo, como foi feito com o meu cabelo, a desconstrução da minha imagem. Você quer desconstruir tudo e criar uma nova Amanda, né? Completamente forte, energizada, para que as próximas relações, que talvez duradouras ou não sei, né? Não posso julgar, venha, quando vier o fim, né? Venha de uma forma mais madura. Acabou, cada um vai viver sua vida e tá tudo certo. Quando eu estava stalkeando o seu Instagram, eu vi fotos bastante ousadas, inclusive, onde você mostrou parte do seu corpo e tal. Qual o significado disso? É a ideia de provar algo, qual é a real intenção dessa tal exposição? Pronto. Todo mundo me pergunta isso. Como foi que eu tive coragem, né? Eu sempre me escondi. De todas as maneiras, eu sempre me escondi, né? Porque tive Rafaela muito cedo, meus seios ficaram flácidos, eu era uma mulher gorda até um tempo atrás. Não tenho problema nenhum se eu continuar sendo uma mulher gorda, mas tive a necessidade de emagrecer, não por estética, mas pelos meus objetivos, né? Que era a prova do TAF, que exigia, e eu tinha em mente que eu mais magra
conseguiria executar os exercícios que pedia no edital. Que aí um amigo, que é nutricionista, desconstruiu totalmente. Ele não existe isso, da mulher mais gorda ou a mulher mais magra vai conseguir fazer os exercícios. As duas vão conseguir fazer. Depende da resistência e de como se trabalha isso. Então eu vinha me escondendo, então eu emagreci. Quando eu emagreci, eu perdi gordura. Meus seios já eram flácidos, ficou completamente flácidos de vez, né? No pé. Então eu comecei, eu digo, não, agora eu vou usar pra mim, né? Agora eu vou usar. E não usei ainda como eu quero, é mostrar o meu corpo nu. Eu quero estar desnuda, sabe? Eu quero estar nua no sentido de cabelo, de máscaras, eu quero estar Amanda, eu não vou estar maquiada, eu quero estar limpa, livre, mostrar o que eu sou, entendeu? Pra mim, não pros outros. Quem Pronto, a pergunta é exatamente essa. Qual a importância de fato olhar? É se mostrar? Eu digo por inteiro, qual a importância pra você? Pronto. Por que é tão importante se mostrar por inteiro? A ideia de se mostrar, como você falou, nua, sem maquiagem, sem se mostrar, simplesmente se mostrar. Pronto, meu ex-namorado dizia que eu usava do feminismo e da militância para me mostrar. E na verdade, eu sempre quis. Eu sempre quis me tatuar e vim me tatuar com 35 anos. Entendeu? Eu sempre quis tirar fotos mais ousadas, mas nunca tive coragem porque sempre as pessoas foram muito conservadoras, a sociedade é muito conservadora e eu nunca assumi Amanda. Não, eu agora, depois que eu cortei o cabelo, eu estou assumindo a Amanda, né? Hoje eu quero estar livre, não me importa o número de likes, pode ser que eu poste as fotos nua, pode ser que eu guarde só pra mim, que não precise ninguém ver. Entendeu? Mas eu também quero provar para as pessoas que existe uma Amanda com desnuda e que não tá, e ela não se importa com a opinião dos outros. Que a opinião dele de dizer que eu fazia por conta da minha militância do feminismo me machucou demais. Entendeu? E não era isso. Eu sempre fui ousada, mas eu nunca usei. Eu sempre quis tatuagem e nunca me tatuei, entendeu? E as pessoas dizem, você vai fazer uma tatuagem aqui no peito. Eu digo, vou fazer uma tatuagem no peito. Mas agora, você com essa idade, a sociedade ainda é assim. Então, em prova pra sociedade, também eu quero desafiar a sociedade. Mas é algo muito mais pessoal meu. Até que ponto um homem é importante na vida de uma mulher? E eu falo no sentido geral, no caso, porque, tipo, eu tava conversando com... Ela vai entrar daqui a pouco pra falar, né? A psicóloga maravilhosa, daqui a pouco vocês vão conhecer. E eu tava falando sobre o se bastar. A ideia do viver pra si e completar a si mesmo. E eu, como homem, eu consigo sentir prazer sozinho. Eu aprendi a estimular o meu próprio corpo, entendeu? Então, tipo, relação sexual, homem e mulher, é importante pra mim por outros parâmetros, outras questões, outras necessidades, entendeu? Talvez as pessoas não concordam muito comigo, mas entra um pouco da vaidade, entra um pouco da... Mas pra uma mulher, até que ponto o macho é importante? Rapaz... eu desconstruí essa importância do macho. Porque até então, toda a minha vida, eu lancei a minha felicidade para o outro. Toda a minha existência. Todas as vezes eu quebrei a cara. A partir do momento que eu comecei a me bastar, a me tocar, tanto que todos os convites que tenho no WhatsApp foram bloqueados, excluídos com sucesso, porque são sexo por sexo. Eu também consigo me bastar. Certo, mas... Então, assim, eu não sei qual a importância das outras mulheres, o que as outras mulheres pensam, certo? Pra mim,
eu não tenho necessidade nenhuma de ter ninguém. Até mesmo porque eu vinha com a ideia muito lá atrás, né, que você... O que você quer da sua vida? O que você vai fazer daqui a 10 anos? Eu sempre fiz esses questionários, né? O que você vai fazer daqui a 10 anos? O que você vai fazer com o dinheiro da sua aposentadoria? Eu sempre fiz esses questionários. Sempre escrevi, né? E todos eles começaram a ter uma família, ter um marido, ter um filho, ter uma casa. Eu nunca coloquei o lado emocional, o equilíbrio emocional, né? Meu equilíbrio financeiro, né? Eu acho que isso é prioridade. Vamos falar de prioridade? Vamos falar de prioridade. Equilíbrio emocional, equilíbrio financeiro, estabilidade e pontuando as demais, fazendo as demais colocações. E homem, pra mim hoje, estará no último item. Certo? Qual era o grau de dependência que você tinha em relação ao seu companheiro? Total. Em todos os sentidos? Em todos os sentidos. Quando eu falo em todos os sentidos, eu estou me referindo não apenas à questão cama, mas estou me referindo à vida, financeiramente falando. Não, financeiramente falando não, eu não dependia dele, eu sempre tive a minha vida financeira. Mas em questões, tanto eu tenho textos que eu fiquei de mandar pra você e não mandei, que ele fala, você precisa 666% da minha atenção. Eu não tenho essa atenção para te dar, porque eu trabalho, eu faço faculdade, eu além de ser professor, sou aluno, corrijo provas e tal. Então assim, ele sempre estava envolvido nos projetos da UNEB, em projetos aqui, ali, lá. Então eu não era prioridade para ele. Entendeu? E aí eu digo, como assim? Então você reconhece que você tinha uma dependência, mas me diga uma coisa, tem sido difícil viver isso? Tem quanto tempo você terminou o relacionamento? 2 meses, 60 dias. Pronto, na minha opinião leiga, eu não considero uma pessoa que tenha terminado um relacionamento tão intenso e doloroso, curada após 2 meses. Como tem sido a sua vida hoje? Como tem sido viver sem isso? A busca da cura, eu só faço isso. Em meio à pandemia, em meio à ansiedade, aí eu tive que... Todo mundo dizia pra mim, você tem que bloqueá-lo, e eu dizia, não, a gente pode ser amigo. Não tem como ser amigo, entendeu? Não tem como. E aí tive que bloqueá-lo. No dia que eu bloqueei, eu senti um forte dor de cabeça, eu fiquei com enxaqueca, eu fiquei com mal-estar. Foi aí que eu fui ler sobre e ouvir uma palestra de um cara que diz, quando você rompe um relacionamento, você sente as dores, é tóxico. O corpo, o organismo libera toxinas da dependência, é como a dependência química, entendeu? Então, não é fácil, sabe? Não é fácil saber que amanhã, como... O que é que julga? O que é que as pessoas julgam? Ah, mas eu terminei uma relação ontem, apaguei tudo que tinha no Instagram, bloqueei, excluí e tô vivendo minha vida assim, de boas. Já tô com a outra pessoa, já tenho um outro contato. Só que cada uma pessoa, cada um indivíduo vai sofrer de uma maneira diferente. Eu tenho uma dramática que mora dentro de mim, que chora horrores, que quer falar. No dia que eu bloqueei, eu fiquei doente porque eu precisava falar, eu precisava ouvir, mesmo que fosse uma negação dele. Entendeu? Então a desconstrução é tóxica. O amor sobre todas as coisas depende muito. E não, por que era tão intenso? Só tinha um ano. Não era tão intenso assim. Ele disse que relatos dele, né, que mandou pra mim, que começamos em janeiro, que ele queria e eu não queria, e aí acho que foi em abril, maio, alguma coisa assim, e depois de 40 dias ele arrumou outra mulher, que eu também não sabia qual era o estereótipo da outra mulher, vim saber depois, né, do término, e que era uma mulher branca. Então é tudo muito confuso pra mim.
Voltamos a nos relacionar, não deu certo. Foi É aí mais que eu fiquei doloroso, meio é mais doloroso rebelde. essa outra mulher ou é o fato de ser uma outra mulher e branca? Ser uma mulher e branca. Se É fosse mais uma mulher doloroso. preta, eu acho que passava de boa pra mim. Uma última pergunta. Você de fato hoje se basta? E eu não me refiro a necessidades sexuais apenas. Eu estou falando num contexto geral. Você se basta? Você se sente... Eu digo quando você está sozinha. Você está satisfeita consigo mesmo? Aprendendo. Engateando. Todos os dias pra mim. Que eu dou um avanço do não me importar, do não ligar, do reconhecer, do escrever, do meditar. Nunca meditei na vida, né? Então, assim, beber mais água, né? Dar valor a estar sozinha, a querer estar sozinha, entendeu? Então, pra mim, isso são pequenos. Para as pessoas, não. As pessoas fazem já rotinamente e acham super comum. Pra mim, é um avanço. Eu acho aquilo a glória. Termino o dia assim sorrindo, né? Que eu sempre agora criei o hábito de escrever antes de dormir quais foram as minhas vitórias. Porque derrota, gente, eu já tenho em mente ela. Se eu falar da parte negativa, eu já tenho em mente, assim, eu falo já por osmose. Mas o que foi de vitória na sua vida hoje, Amanda? Poxa, de vitória eu tive só ou 1 ponto, 2 pontos. E aí você vai crescendo. Show de Eu bola. acho que, pra mim, eu comecei a ver o mundo totalmente diferente depois do corte do cabelo. Começou em março. Pra mim foi nasceu uma nova Amanda aqui. Entendeu? Aqui no seu salão nasceu uma nova Amanda. Uma nova mulher. Gratidão. Show de bola. Estamos com a presença de uma... Enfim, né, ela começou como minha cliente. Eu vou até falar um pouquinho dela, que a primeira vez que ela veio, ela nem veio cortar o cabelo, ela queria me ouvir primeiro, pra ver se me daria a ousadia de cortar o cabelo comigo e tal. Né? Aline Santana, psicóloga. Ela vai estar participando do nosso bate-papo. Vamos estar trocando essa ideia aqui, certo? Então, Aline Santana, psicóloga, minha amiga. Antes de vir cortar o cabelo, me deu um aperto. Ela queria me conhecer primeiro, veio bater um papo e tal. E foi um corte importantíssimo, né, Aline? Muito. Até porque foi para o casamento, né? Exatamente. A Aline casou-se lindíssima, com seu cabelo raspadinho, platinado, o marido babando, coisa linda isso. Mas o assunto hoje é a Amanda. A Aline estava aqui participando da conversa, a Aline ouviu tudo. Eu queria seu parecer sobre a situação de Amanda, que ela relatou aqui, ela acabou relatando a situação de muitas mulheres, né? Sim. Independente de julgamentos, né? Como você falou assim, não parecer com base em verdade, que eu não estou aqui para falar a verdade. Mas assim, o encontro entre duas pessoas, eles trazem muitas coisas, né? Trazem as suas próprias vivências e traz os conflitos que as pessoas vivem. Então todos criam expectativas, as pessoas têm uma idealização do outro, né? E vai ter alguns momentos que essa idealização ela não vai se encaixar, né? Então você vai trazer, no caso a Amanda aqui, ela colocou muitas das demandas dela, né? De querer um parceiro, de querer alguém que te desse atenção, de querer alguém, né? Um homem preto, com seus títulos, com um posicionamento social, com um posicionamento financeiro. Então são coisas que para ela é importante. Mas do outro lado a gente não trouxe aqui, né, a outra parte, mas com certeza com outras expectativas também em relação a uma mulher. E aí no desenrolar, né, do relacionamento, muitas coisas vão chegando, vão vindo à tona, né? E aí você concorda, você discorda, encaixa, desencaixa. E quando a gente traz alguns históricos de vida, porque o que a Amanda trouxe aqui, ela trouxe um recorte da vida dela, né? Então tudo que ela é hoje, né, e o que ela está se tornando, que é muito melhor, muito mais bonito do que ela está se tornando hoje, é fruto de toda uma história, né? Onde não foi contado a Amanda menina, Amanda adolescente, ela falou que ela foi mãe muito cedo, né? Então desde aí já é uma realidade que traz de muitas mulheres, muitas meninas pretas,
onde um filho faz com que muitas expectativas, muitos sonhos sejam estacionados, né, por conta de uma nova responsabilidade que chega. Então tem muito conteúdo na vida de Amanda, que é conteúdo da vida de outras mulheres pretas, e que o barato, onde ela já se expressou, é buscar essa autocura, né, buscar conhecer quem é a Amanda e o que a Amanda quer daqui para frente, né? Eu acho que a gente deve reconhecer o nosso passado, fazer uma leitura do nosso passado, reescrever de uma forma mais positiva o nosso passado e olhar para o futuro de uma forma mais transformadora, muito mais do que o que já foi feito, né? Então eu vejo que o momento que ela está passando é um momento de reconstrução, e quando a gente fala de reconstrução traz algumas dores, porque ela está saindo de uma casca de uma mulher para se tornar uma outra mulher com mais poder, com mais energia e assumindo os verdadeiros desejos dela. Então isso tem um poder muito grande, mas é claro que a dor faz parte da vida, né? Os questionamentos, os dias muito bons, outros dias não muito bons, faz parte da vida dela. Então, é isso. Existe um novo eu? Eu vejo as pessoas falarem, eu estou no processo de reconstrução. Será que não é a ideia de camuflar algo, ou de fato as pessoas conseguem se transformar? Sim, eu acredito que existe um novo eu, até porque assim, o processo de autoconhecimento, ele não é estacionário, né? A gente não vive numa cultura onde se privilegia o conhecimento da pessoa, né? Você vive em sociedade, você está muito mais vivendo para fora, né, para a expectativa dos outros, e ela colocou isso aqui muito bem, em momentos em que ela pontuou a relação dela, ele tinha uma expectativa de mim, ele achava que eu deveria colocar uma lace, tudo isso já vai deixando pistas de que o externo traz de você uma expectativa, e a gente muitas vezes é criado a atender as expectativas externas. Então quando você começa a virar esse jogo, de olhar mais para dentro de você, se observando, se ouvindo, falando com você mesmo, você vê que muitas vezes as expectativas elas não estão alinhadas às suas com a sociedade. Até porque cada um é único, né? Então a gente tem barato você aprender a viver em coletividade. Esse clichê que muitas vezes falam do respeito à diversidade não é puramente um clichê, é algo muito profundo. Mas é algo que a gente tem que olhar todos os dias, né? Se aceitar, né? Você primeiro se conhece, e quando você se depara, poxa, eu já me conheço, será que eu gosto daquilo que eu vejo? Coisas você vai gostar, coisas você não vai gostar, e ter que aceitar isso, né? Então eu acho que esse eu, ele é possível, né? Claro que em alguns momentos a gente se camufla como um mecanismo de defesa, né? Porque às vezes a sociedade é um pouco cruel com o diferente, né? Muitas vezes a gente está sempre buscando se enquadrar, se encaixar em algo para não ser atingido. Tem pessoas que não, já romperam isso. Mas falando da maioria, das novas gerações, a gente, quando está na adolescência, a gente quer muito pertencer, a gente quer muito ser igual, né? Depois, para chegar na fase adulta, você vai começando a assumir a sua própria essência. Só que assim, é um ciclo, eu falando aqui, tá tudo arrumadinho, mas tem pessoas que chegam aos 70 anos e não conseguem atingir, né, esse ponto de se assumir, ainda está vivendo emocionalmente como um adolescente. Então hoje, quando se fala muito em terapias integrativas, em autoconhecimento, em fazer terapia, tabus estão sendo quebrados em busca do autoconhecimento, né? Então, eu acredito sim nessa reformulação do novo eu. Eu não acho que a dependência ela seja saudável em aspecto nenhum, mas eu acho que no decorrer da vida, dentro de um relacionamento no caso, super comum, não normal, mas super comum, que as pessoas criam a dependência em relação à outra. Sim. Entende? Vamos falar um pouco sobre dependência. Eu tenho o nome mesmo, o que a Amanda colocou aqui a respeito, né, da dependência dela, de como ela está vivendo esse desapego, essa autocura da dependência emocional que ela viveu no relacionamento. Existem momentos que a gente não pode confundir que nós somos relacionais. Nós dependemos em algum nível de outros, para várias coisas, né? Na nossa família, nos nossos amigos, né? No nosso relacionamento afetivo, sexual, a gente tem uma dependência. Mas não é uma dependência que nos
paralise diante aos nossos próprios anseios, né? E talvez eu não chamaria assim de dependência porque a palavra é muito carregada, né? Ser dependente. Mas eu digo que você ter uma parceria, você ter uma caminhada, né, junto com a sua família, com seus amigos, com o meio que você vive no seu trabalho. Então, assim, a troca, né? É a relação que vai fazer com que as pessoas vão atingindo os seus níveis de evolução de desenvolvimento humano. Quando você trata de dependência e fala a palavra dependência, você remete muito à questão da dependência química, dessa dependência emocional, onde você não consegue viver sem a atenção irrestrita do outro, né? E a Amanda colocou bem legal assim, eu tenho que me curar, eu estou buscando a cada dia viver as minhas vitórias, por conta de entender que eu não preciso depender nesse nível de alguém, né? Até porque ela tem filho, ela tem mãe, ela tem pai. Então a gente, quando vive no seio familiar ou com outras relações, a gente vai quebrando esse nível de dependência porque a gente já está fortalecido. Mas em algum momento, com essa questão da dependência das outras relações, essa quebra que vai sendo feita da nossa família, que é o nosso primeiro núcleo, há muitas vezes algo que não é muito bem compreendido. A gente percebe essa dependência de uma forma tanto que a gente vai repetindo essa dependência dos nossos pais em outras relações, e não é só na afetiva, sexual, não. Relações de trabalho também, relações com amigos. Então essa palavra que está muito em voga agora das relações tóxicas, elas não estão só na relação afetiva sexual, não. Ela permeia em outras relações também. A vulnerabilidade da mulher preta, ela é ancestral? Com certeza. Mas aí eu vou muito mais além, né? Tudo na nossa resolução racial, ela é ancestral, né? A vulnerabilidade em termos desse sofrimento psíquico por causa do racismo. Mas aí eu digo também, né? O que eu acho que a gente precisa resgatar é o que se foi feito antes em relação às sociedades matricêntricas, né? Que é ancestral, onde as mulheres viviam unidas e as mulheres, digamos assim, ditavam as regras não de uma forma autoritária, mas as mulheres tinham um poder tal que ela decidia o momento de colher, de plantar, de caçar, de guerrear com os homens, e era aceito pelos homens isso também é ancestral. Tem uma história que eu acho muito interessante, né? Eu já ouvi minha avó falar, que na época onde na comunidade que ela vivia, as pessoas, as mulheres, as famílias, elas tinham esse laço de interferir na criação das outras crianças, né? Repreendendo, tomando conta, inclusive até muitas vezes naquela época que era muito usado até bater no filho de outro. Então assim, claro que bater hoje soa algo assim muito negativo, mas eu digo, vamos olhar o lado positivo, né? Existia uma comunidade onde as mulheres se responsabilizavam pelos filhos das outras, né? Então eu acho que isso, né, que não é uma vulnerabilidade, que é uma força e que é ancestral, precisa ser resgatado. Mas a vulnerabilidade da mulher preta hoje está sendo muito mais discutida, né? Mas sob o ponto de vista de que a mulher precisa realmente ter o seu lugar de fala, precisa ter o seu lugar de ação. É muita repressão em cima de muitas coisas em relação à mulher, os seus desejos, né? Desejo de sentir o desejo sexual por um homem ou por uma outra mulher, desejo de querer a sua profissão, desejo de querer construir coisas, desejo de estar nos mesmos lugares que os homens estão, e não agindo e não tendo o sistema, não tendo que copiar a forma de gestão que o homem exerce, e sim ter a sua própria forma de gestão, e que isso possa ser integrado, não precisa ser separado, não precisa ser excluído, até porque a essência feminina é muito mais de inclusão do que de exclusão. A partir do momento que a gente está lutando em pé de igualdade para demonstrar que precisa ter a mesma forma de gerir dos homens, eu acho que a gente perde muita energia. Eu acho que, independente do que você falou, tratar da vulnerabilidade, aceitar a vulnerabilidade, mas também resgatar essa força e resgatar essa forma de gerir a vida, de gerir as coisas, entende? Então, precisa seguir um resgate em cima disso também. 2 perguntas para finalizar. Qual a sensação que você sente ao ouvir de alguém, eu me basto?
E a outra é possível ser feliz sozinho? Bom, eu acho que essa questão do eu me basto, eu entendo como uma fase. Eu já falei aqui que o ser humano ele é relacional, né? A gente não pode ir para os extremos, porque senão não teriam monges e monjas, né? Que escolhem viver a sua vida sozinhos, de uma certa forma sozinha por um propósito, para cumprir um propósito que se aceita, né? Então acho que viver extremos é muito perigoso. Você dizer ou você é isso ou você é aquilo, eu acho muito perigoso. Mas é possível, se você dentro, como eu falei dos monges, você consegue se sentir bem, se sentir em paz, vivendo esse propósito que seja. Mas existe no meio disso, entre estar o tempo inteiro com várias relações, você não consegue ficar sem ter alguém, que é um extremo, poderíamos dizer como exemplo, e você ficar sozinho, existe no meio várias opções, existem várias formas de você viver bem. Então assim, digamos, como a Amanda colocou, né? Ela está vivendo uma fase onde ela precisa se reestruturar, ela precisa se reconstruir. Então ela pode, e se quiser optar em estar sozinha, se fizer bem para ela, estar sozinha, se rever o seu corpo físico, o seu corpo mental, espiritual e emocional. É um momento de se reestruturar, né? Mas por ser um ser humano relacional, se a aptidão dela é estar com outro homem, se não fosse Amanda, se fosse uma outra mulher querendo estar com outra mulher, que seja, entende? Então eu acho que o barato é você se sentir, descobrir o que realmente te faz feliz, né? Conhecer o seu corpo, que é uma dificuldade das mulheres, né? Em se masturbar, em se tocar, é um tabu que ainda hoje é algo que não se conversa nem nas rodas de mulher. É difícil você conversar sobre essas questões mais íntimas, porque a repressão é muito dura, entendeu? Então é preciso viver esse momento também de se tocar, de conhecer seu corpo, de se sentir feliz por se dar prazer, porque você já sabe como é que você se dá prazer, você vai ter uma facilidade de saber, de se conectar com o outro, para saber como é que ele vai te dar prazer. Porque a primeira relação de fato é com a gente mesmo, né? E partir para o outro é um outro momento. Então hoje ela está vivendo essa fase de reconstrução, onde ela opta e ela tem o direito de estar sozinha. Mas daqui, quando ela se sentir bem fortalecida, em querer ter uma outra relação, em poder sonhar, em ter um casamento, em poder ter uma filha, se ela assim, ou outro filho, se ela assim decidir. Porque é isso, quando você começa a encaixar as pessoas, que você não tem mais idade, que você não pode viver mais isso, porque você... Que sentido faz se eu não posso ter a minha própria autoexpressão, se eu não posso falar do que a minha essência está gritando? Se ela quiser casar de novo, ela vai casar de novo. Se ela quiser ter outro filho, 1, 2, 3, adotar, sabe? Se for o que vai fazer ela feliz, é o que ela precisa correr atrás, entende? Então, essa questão do eu me basto pode ser uma fase, pode ser um momento realmente de se olhar, né? A gente está muito hoje habituado a estar com muitas pessoas, o pessoal fala muito das relações líquidas, porque não há um aprofundamento seu, né? Você não olhar para si faz com que você reproduza uma relação que não vai te trazer algum benefício. É claro que relacionamentos casuais, como ficar, é um outro momento, é porque de repente tudo vai virar uma lei, ou só ficar, ou só casar. Então, as pessoas têm que ter liberdade para justamente se conhecer e optar o que te faz bem, o que te faz bem, o que te faz feliz. É isso. Então é possível ser feliz sozinho? Sim, é possível ser feliz sozinho. É possível. Ok, Aline, muito obrigado. Aproveitando aqui para agradecer também ao melhor maquiador de Salvador, Gabriel. A gente vai colocar o Instagram dele depois para vocês seguirem. E galera, é isso. Em breve tem mais conteúdo aí. Tamo junto. Obrigada.